pessoal, eu tô aqui de novo. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o renascimento. O renascimento foi uma mudança de mentalidade, uma espécie de novo nascimento, um processo que aconteceu na Europa mais ou menos entre os séculos 14 e 16, e foi um momento de grandes transformações na Europa. Por quê? Como a gente sabe, durante toda a Idade Média, a Europa ela viveu sob domínio cultural, religioso da Igreja Católica. E a gente sabe que nesse período as pessoas elas tinham uma limitação muito grande com relação à arte, à cultura. Vamos fazer uma comparação aqui da Idade Média e após o Renascimento, né? Antes, o que vigorava era o geocentrismo, a ideia de que a Terra era o centro do universo. Terra, centrismo, centro. Então, a Terra era o centro do universo. O Sol e os astros giravam em torno dela. Após o Renascimento, o que passou a vigorar foi a teoria heliocêntrica, ou heliocentrismo. Hélio, Sol, centrismo, centro. Heliocentrismo. O Sol é o centro do universo, a Terra e todos os astros giram em torno dele. E antes, a ideia, a visão de mundo era teocêntrica. Teo vem do grego Deus, teocentrismo, Deus no centro do universo, né? Então tudo era feito em prol da religião, buscava-se muito a salvação, né, na vida após a morte. E com o Renascimento, essa visão de mundo ela mudou. Por quê? Porque tudo passou a ser voltado para o ser humano, para o homem. Então, a visão que passou a vigorar após o Renascimento foi o antropocentrismo. Antropocentrismo é uma palavra que vem também do grego. Antropos quer dizer homem ou ser humano, centrismo, centro. Antropocentrismo. O homem é o centro do universo. Então, tudo passou a ser feito em prol do homem, dos prazeres humanos, da alegria do homem. A base do Renascimento é a razão. Razão é a capacidade que só o ser humano possui de compreender, conhecer e julgar. É a capacidade de raciocínio que o ser humano tem. Então, como o Renascimento ele se baseou na razão, o homem ele passa a ser mais focado, mais centrado, abandona a ideia da religião e passa a ter uma visão mais voltada para a ciência, né? E aí, nesse período, surgem muitos nomes, muitos homens, muitos artistas que começam a se manifestar através da arte. Um deles, ou eu diria que é um dos principais, foi Leonardo da Vinci. O Renascimento, ele começou na Itália. O berço do Renascimento foi na Itália. Leonardo da Vinci, ele foi um artista, ele foi cientista, ele foi arquiteto. Então, ele foi um grande homem, né? Vivia numa cidade chamada Vinci, na Itália. E ele foi o autor de obras muito conhecidas, como a Mona Lisa, O Homem Vitruviano, né? Isso aqui, essa obra, O Homem Vitruviano, destaca o contexto científico, a ideia de Leonardo da Vinci como cientista. Por quê? Porque ali, naquela obra, O Homem Vitruviano, Leonardo da Vinci ele representa todas as esferas do corpo humano em detalhes. É uma obra incrível. Tem também A Última Ceia, que ficou muito conhecida, e várias outras obras. Leonardo da Vinci ele foi um homem incrível, né? Dentro do Renascimento. A gente tem também Michelangelo. Michelangelo foi autor de obras como Davi, Moisés, Pietà. E dentro do Renascimento a gente tem uma característica importante, que é o mecenato. Os mecenas, eles eram homens ricos que patrocinavam o trabalho dos artistas. Porque, na maioria das vezes, esses artistas, esses pensadores, eles eram inteligentes, eram intelectuais, tinham talento, mas não tinham dinheiro. Os mecenas eram pessoas que podiam ser religiosos ou burgueses que patrocinavam o trabalho desses artistas, né? Inclusive, Michelangelo foi autor da obra, daquela pintura magnífica, né?
a criação divina que está lá no teto da Capela Sistina. Então, são grandes homens, eu poderia citar para vocês diversos, né? Mas o Renascimento ele não ficou restrito só na Itália. O Renascimento ele se alastrou para outras partes da Europa, na França, Portugal. Portugal, todos nós já ouvimos falar em Luís de Camões. Camões, ele foi escritor, foi um grande homem também. E na Espanha, Miguel de Cervantes com a obra Dom Quixote de La Mancha, que também é bastante conhecida. O Renascimento, ele marcou a história da Europa porque ele vai colocar fim nas ideias medievais e vai abrir caminho para uma nova mentalidade na Europa, especialmente porque logo depois vai acontecer a Reforma Protestante. Então, aqui a gente tem um novo nascimento em se tratando da arte, da cultura, da ciência, né? Da mentalidade, e logo depois vem uma nova visão de mundo em se tratando da religião. Por quê? Porque o catolicismo ele vigorou durante toda a Idade Média. E a Reforma Protestante, a gente vai estudar no próximo vídeo, vai abrir caminho, né, para uma nova mentalidade em se tratando da religião. E é isso. Por hoje é só. Um beijo.